Ah, meus amores, bom dia! Hoje, terça-feira, 30 de junho de 2020, e nós estamos iniciando mais uma aula online, cujo tema é o gênero textual fábula. E aí, você sabe me dizer o que é fábula? Então vamos estudar? A fábula, pessoal, ela surgiu há muitos anos atrás, lá no século 6 a.C. Existiu um escravo chamado Esopo, onde esse escravo ele amava contar histórias. E os personagens dessa história que ele criava eram sempre animais. E esses animais, eles agiam como que fossem seres humanos. E no final da história, ele aconselhava. Então foi assim que surgiu a fábula. Então o que é fábula? A fábula é um texto narrativo curto. Então o que é um texto narrativo? O texto narrativo é um texto onde o narrador, que é a pessoa que está ali narrando os fatos, né, seja ele real, verdadeiro ou fictício, né, ou imaginário. A pessoa ela está ali criando, está narrando os fatos, onde os personagens eles estão em um determinado tempo ou lugar. Então, esse é o texto narrativo, certo? E o que é fábula? A fábula, pessoal, é um gênero textual, né, curto, cujos personagens são sempre animais. E esses animais, eles agem como que fossem seres humanos, certo? E eles dialogam entre si e as fábulas, elas sempre vêm com uma situação para nos fazer refletir sobre algo. E no final do texto, ela traz uma moral da história, certo? Ela traz um ensinamento. E a característica principal da fábula é que os personagens são quase sempre animais e agem como que fossem seres humanos. Outra característica da fábula é que a fábula, no final do texto, ela traz uma moral da história, nos fazendo refletir sobre aquela situação que foi narrada ali naquela história. Então, por isso que no final do texto fábula, ela vem com a moral da história, certo? Outra característica também é que o título da fábula é nome de animais, certo? E o objetivo principal da fábula é esse, que no final do texto vai ter uma moral da história. Vocês perceberam que quando eu estava explicando as características da fábula, eu citei que uma das características da fábula é que os títulos dela vêm destacado com o nome de animais. Então, aqui nós iremos estudar, o título dela é O Leão e o Rato. Então, quem são os personagens? O leão e o rato, certo? Então, agora nós iremos iniciar a leitura desta fábula, ok, pessoal? Então, vamos lá? Continuando, esse é o cartaz, pessoal, que eu fiz para estudarmos, certo? Então, o título da fábula é este, O Leão e o Rato. Então, vamos iniciar a leitura, que diz assim, ó. Um leão dormia sossegado quando foi acordado por um rato que passava correndo em cima de seu rosto. Com um ágil ataque, ele o agarrou e já estava pronto para matá-lo. Quando o rato implorou: "Por favor, se o Senhor me soltar, tenho certeza que um dia poderei retribuir sua bondade." Então, continuando, mesmo rindo, por achar ridícula a ideia,
o leão resolveu soltá-lo. Pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. Muita coisa pra gente aprender, vários mundos e reinos para descobrir. O rato, ouvindo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse: o Senhor riu da ideia de que eu teria capacidade de ajudá-lo um dia. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu, mas agora o Senhor sabe que, mesmo um pequeno rato como eu, é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão como o Senhor. Moral da história: os pequenos amigos podem se revelar como os melhores e mais leais aliados. Então, essa é a fábula do leão e o rato. Perceberam que aqui abaixo, estão vendo? No final do texto, aqui está, ó, moral da história. Então, essa é a característica principal do texto fábula, certo, pessoal? Um beijo no coração e amo todos vocês.